E aqui vão alguns recados importantes. O primeiro deles, na verdade, é uma solicitação. Gostaríamos de pedir que as pessoas evitassem passar ali no perímetro da câmara, porque tem alguns cabos, alguns equipamentos sensíveis e os próprios participantes também podem se machucar. Um outro recado importante é que as credenciais que vocês obtiveram hoje, no início do evento, serão usadas nas atividades de amanhã. Lembrem-se, mais uma vez, da questão da responsabilidade. Então, solicitamos para que os que vão participar também no segundo dia, que guardem essas credenciais. E para quem está buscando opções para o happy hour, temos uma informação importante. Informamos que temos uma parceria com o Infino, Espaço Gastronômico e Cultural. Quem for lá, a credencial do evento, essa credencial valiosíssima aí, com a credencial não pagará a apresentação musical, que hoje é samba. E também tem descontos em dose dupla nos drinks. Não sei vocês, mas eu acho que hoje é um dia para se comemorar. Vamos lá. Então, retornamos à nossa programação com onde é o Infino Espaço Gastronômico e Cultural. Infino com U no final, tá, gente? Então, já procurem aí as redes sociais. É aqui pertinho do espaço, então, é um local bem estratégico. E vamos lá. Vamos retornar à nossa programação com a apresentação A Promoção Internacional do Turismo como Ferramenta para o Turismo Sustentável, com Alexandre Nakagawa, gerente de negócios e estratégias para o mercado internacional da Embratur. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Tá bom, perfeito. Tá bom, para frente e para trás. Boa tarde. Alexandre Nakagawa, Embratur, e não podia começar sem agradecer Mari, né? Mari que está ali, obrigado por tudo. Lindo o seu evento e olha essa plateia. Isso é Brasis. Essa miscigenação, essa mistura que só você consegue fazer. Obrigado. Ao longo da apresentação, eu vou fazendo algumas menções também, porque assim, eu bato o olho e encontro algumas pessoas que são referência para mim. Vejo o Gustavo ali, vejo o Rio Grande do Norte aqui, a Rafa, que veio do Ministério do Turismo, mas a gente puxou ela para a Embratur e hoje, para mim, ela é uma professora, uma referência. Tati também, obrigado. Então, para passar essa parte de... São 5 minutos de agradecimento, mas eu vou começando e eu vou falando com vocês. Bruno também, que aprendi demais contigo em várias oportunidades. Consegui. Então, vamos falar um pouquinho sobre turismo e sustentabilidade, né? Vamos falar o que a Embratur está fazendo. Vamos falar o que a Embratur está promovendo. E, para promover, é importante que a gente faça o quê? O nosso dever de casa. Então, assim, não adianta eu falar e não fazer dentro de casa. Então, eu quero enfatizar algumas questões. Eu estou vendo o Caio aqui, eu estou vendo Tânia aqui, que são mudanças feitas na Embratur, uma sexagenária, né? Embratur, 60 anos, e que a gente está mudando muito da forma do que a gente está promovendo, né? Então, a gente coloca a diversidade em primeiro lugar. Então, assim, faço menção aqui, Tânia e a equipe toda, CADI, o Caio aqui, que é o nosso ISG, que é isso, eu não posso falar de sustentabilidade se dentro da própria Embratur não tem sustentabilidade, né? Então, essa foi a mudança interna que fizemos. Deixa eu vir para cá, porque aqui vai ter um cronômetro, que vai provavelmente me dar um pouco de gatilho, tá? Então, toda vez que eu olhar para cá, vocês vão ver que eu vou dar uma acelerada. E aí, o que eu quero colocar para vocês? Eu vou acelerar porque eu gosto mais da interação. Então, provavelmente, eu deixo aqui uns 15, 10 minutos para a gente conversar e interagir. Então, mostrar um pouquinho de que o Brasil está em evidência. Se eu estiver falando muito rápido, você pode me
pode me avisar. Então, assim, a nossa oportunidade é que hoje o Brasil está em evidência, principalmente no campo da sustentabilidade. Então, tem uma oportunidade aí que precisamos pegar, né? Precisamos, por quê? Porque o interesse em Brasil já foi criado nessa pauta. Então, eu coloquei aqui 2 eventos que já acontecem no Brasil. Então, é isso. Olha a Natália ali do Sebrae. Bom. E o como faremos... Nossa, eu estou passando direto. Tem um vídeo aqui. A Embratur tem um sonho e um plano: ajudar a construir um Brasil sustentável, justo e democrático através do turismo. E o plano? Gerar mais emprego e renda em todas as regiões do Brasil. Mas continua sendo um sonho, né? Preservando a natureza e valorizando a diversidade do nosso povo. Ok, mas qual é o plano? Ué, o plano já está aí. Convidamos o mundo a conhecer esse Brasil. E quem vem nos visitar são as pessoas ambientalmente responsáveis, antirracistas, pessoas que vão viver conosco experiências únicas, inspiradoras e também nos ajudar a construir o Brasil que queremos ser. Gostei disso aí, mas me diga como. Se liga só, de janeiro a julho, quase 6 milhões de turistas internacionais desembarcaram no Brasil. É recorde, tá? Sabe quanto essa gente toda gastou no Brasil? Mais de 4 bilhões de dólares. Recorde de novo, tá? É dinheiro que vai parar na veia da economia nas grandes e pequenas cidades. O número de voos para o Brasil também decolou. Recorde de novo? Mais um. E foguete não dá ré. Atenção, senhores passageiros, preparar para decolar. E até o final do ano esse número vai subir ainda mais. Estamos sonhando alto. Mas o que tem feito esse sonho se tornar realidade? Estratégias inovadoras elaboradas por profissionais qualificados, guiados por muita informação. E se os dados são nossa bola de cristal, o Plano Brasis é a nossa bússola. Com o novo Plano Internacional de Marketing Turístico, vamos ainda mais longe. Na esteira de ótimos projetos, grandes parceiros, acordos com companhias aéreas e muitas parcerias com a iniciativa privada e a sociedade civil. Tudo isso tendo como prioridade a responsabilidade social e ambiental. O Brasil que promovemos no mundo é o Brasil que queremos para a gente, para os nossos filhos e netos. E seguindo esse plano, estamos transformando o nosso potencial em realidade. Esse resultado é nosso, de todos que fazem o turismo no Brasil dar certo. É isso. É isso. E é bom que o vídeo ele explica muito mais do que, né, mais que 1000 palavras, né? O vídeo, as imagens e os números, eles falam por si. E aí eu coloquei um pouquinho aqui da linha do tempo da Embratur, né? E assim, eu sempre tenho orgulho e falo isso, que a Embratur foi a minha escola, né? Eu tenho o quê? 18 anos de trabalho dentro da Embratur. E sinto uma mudança substancial a partir agora, em 2023. Né? Então, assim, desde a sua criação, em 66, a gente entrou com a marca Brasil Plano Aquarela, que foi uma grande entrega mesmo, que é um plano direcionador do turismo internacional e a própria marca Brasil. E a gente, em 2020, a Embratur ela vira uma agência e agora, em 23, a gente tem essa gestão voltada para diversidade, sustentabilidade e conversão. Né? Eu acho que aqui, nos próximos slides, a gente vai falar muito sobre conversão. Né? Porque tinha aquela ideia de que vamos promover, vamos falar que o Brasil é lindo, que o Brasil é maravilhoso, que o Brasil é sustentável. Não é só palavras, né? Tem muita ação aqui. E é isso que eu quero passar nessas próximas. A primeira dele, eu vou pedir aqui uma licença, porque eu quero ficar com vocês aqui também, tá? Que fica mais fácil para eu enxergar de cá. A primeira questão dessa gestão foi dados, né? Então, assim, muitos eram os dados que a gente tinha e isso não tinha inteligência, né? Dados sem inteligência não leva a nada. É igual ao filme da Alice, quando ela pergunta para o gato, coelho, para onde vai essa estrada? Mas para onde você quer ir? Não sei. Então qualquer estrada vale, né? Então, assim, é isso. Dados sem inteligência não levam a nada. Então, essa gestão foi colocada como prioritária. O reposicionamento autêntico do Brasil também, promovendo o que a gente tem de mais forte. A nossa cultura, a nossa natureza. Isso é o autêntico que o estrangeiro olha para a gente, e é o que a gente está promovendo. Né? Então, assim, durante vários workshops que às vezes a gente faz em outros lugares, as pessoas perguntam, você é brasileiro? Sim. Filho da maior colônia de japoneses fora do Japão. Isso é Brasil.
né? Misturado com um pouquinho de italiano também, uma pizza de sushi. Mas não precisam pensar no prato misturado, né? É isso. E o Brasil é isso, essa grande miscigenação, né? Então, assim, e que a gente vive em harmonia, né? Tanto o sincretismo religioso, essa grande natureza e tudo, e vamos voltar para a conversão. E aí, a promoção com foco em conversão, gerar impacto mensurável na promoção do Brasil. E aí que a gente começa a falar com novos atores também. E essa é a importância e essa é a diferença que começa a fazer. Então, a comercialização por meio eletrônico foi algo que a gente começou a fazer e está dando resultado. Tá? Então, assim, falar com atores para além de operadores tradicionais e também inserir OTAs, e também inserir grandes associações, tanto no Brasil quanto lá fora, para mostrar o tamanho do Brasil, é um pouquinho do nosso trabalho. E a inovação e sinergia nas ferramentas, sim. A inovação ela é realidade. Então, não dá para ficarmos de costas para isso. E aqui uma outra questão também, que isso eu falei muito, acho que na época com a Natália do Sebrae aqui do Distrito Federal, que a gente tinha discussões enormes, porque temos muitos atores dentro do turismo. E a governança, ela funciona exatamente para isso. Se você não tem uma governança, é um indo para um lado e o outro indo para o outro, né? Então, aqui, a governança entre destinos, os Conventions Bureau, as secretarias de turismo dos municípios, dos estados, as agências, os DMCs, a hotelaria, os organizadores de evento, que aí pega aqui um pouco mais, parques, tanto os naturais quanto os temáticos, associações de setor, experiências e atrativos, distribuidores e modais. É um pouquinho do que a gente está fazendo na apresentação do Plano Brasis, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí, assim, Ana Paula está aqui, Ana Paula Jacques está aqui, é a mãe do Plano Brasis, né, que fizemos a 4 mãos e tudo, que é a atualização do plano Aquarela. E eu passo mais para frente. E aí, quando a gente faz a apresentação, para os estados, a gente chama todos os atores, porque aí a gente tem um direcionamento. Tá? É essa a ideia do Plano Brasis. E outra coisa, Ana, que eu quero fazer até um elogio a ti, é a customização por estado. Tá? Então, assim, não adianta falar que o Brasil ele é famoso pelo seu samba e pela sua caipirinha, sendo que a gente tem o carimbó, sendo que a gente tem um tacacá, sendo que a gente é enorme. Então, assim, não dá para falar que o plano de promoção turístico do Brasil é a cara de um estado. É apenas o Cristo, ou é apenas a floresta amazônica. Então, assim, são vários biomas. Então, isso é Brasil, isso são Brasis. E essa customização, Ana Paula, ela é extremamente efetiva. Tá? Próximo aqui é o nosso papel de farol, papel de bússola. E que hoje a gente consegue hoje fazer dessa forma. A gente volta a ser protagonistas sobre promoção internacional do turismo. E os dados falam por si. Então, a gente tem aqui, hoje, em 2024, fechando com 6,7 milhões. E a gente está com boas perspectivas para esse ano também. Tá? 2024 foi o melhor resultado da história, sim, onde 6,77 milhões de turistas internacionais de janeiro a dezembro é um número 14% maior que 2023. Sim, o mundo está aquecendo e o Brasil ele está hoje na trilha correta. Onde, quando a gente olhava Peru, Colômbia, às vezes a Argentina como referências para a gente, hoje eles procuram a Embratur para perguntar como vocês estão fazendo a promoção. Né? Então, assim, é gostoso falar isso. E eu falo não somente com o chapéu de Embratur, eu falo com o chapéu de brasileiro. Né? É bonito ver isso, a gente sendo referência. Eu fiz uma apresentação que ela é maior, porque aí eu quero depois que ela seja disponibilizada para vocês. Tá? Então, eu vou acelerar ela um pouquinho, e aí vocês ficam com ela como para o conteúdo mesmo. E a parte de inteligência competitiva, que foi isso que eu falei com vocês, inteligência de dados, o fortalecimento do Brasil em mercados prioritários. Então, assim, toda vez que eu falar mercados prioritários, são aqueles que retornam para a gente. Né? Então, a gente sabe que eu quero fazer uma promoção no mercado filipino.
Claro. Então, assim, você precisa saber onde promover, o que promover, como promover e quando promover. Então, assim, essa identificação dos mercados prioritários é algo que a gente faz tendo em vista a entrada deles, a permanência, o gasto. Daí a gente tem os nossos mercados prioritários, onde a gente tem o enxoval de ferramentas sobre como atuar. Né? Então, temos mercados consolidados, temos mercados em crescimento, tudo isso ativa um enxoval certo de ferramentas. E assim a gente atua com 18 ferramentas, cada uma voltada para um mercado e de uma forma diferente. Eu sempre brinco, Mari, que promover o produto errado no mercado errado é como chamar um vegano para um churrasco. Eu sei que você adora churrasco, Mato Grosso do Sul e tudo mais. Mas coloca a berinjela na experiência. A gente pode inverter, é isso. E é exatamente o nosso problema, que é fazer a promoção. Alguém está me ligando. É o turista de número 7 milhões. Estou brincando, não. Por que não? Né? Então é isso. São as ferramentas que a gente tem. E a tomada de decisão. Isso também é algo que a gente não fazia. Então, fazer a promoção no canal errado não vai dar certo. Tá? Então, assim, mais uma vez, governança e a forma com que a gente tem que chegar nesse trade turístico. Eu vi que tem operadoras do Rio de Janeiro aqui, grandes DMCs e tudo mais. Então, assim, é esse alinhamento que não era feito, né? Da gente falar de uma forma muito .gov e esquecer do .com. Lembrando que o turismo ele é feito pelo .com. Tá? Ele é feito na ponta. Ele é feito pela maioria de vocês que estão aqui, que eu consigo ver. Tá? Então, esse é o turismo que a gente quer fazer, com resultados. E quais as ações desenvolvidas? O primeiro da inteligência de dados, e aí eu digo claramente para vocês, o site ele é livre para vocês, então pesquisem ali dentro. Essa é uma entrega que a gente faz para vocês. Né? E aí, para que vocês empreguem a inteligência, porque vocês entendem a realidade onde vocês estão inseridos. E o Plano de Marketing Internacional Turístico do Brasil, que eu já falei também aqui, a Ana está aqui também para tirar algumas dúvidas, né, que a gente faz em parceria com o nosso grande parceiro, o Sebrae, aí de novo Natália, que aí a gente consegue internalizar este plano para aqueles que fazem o turismo, pequenos empresários. Né? Então, a gente consegue fazer isso no Brasil inteiro e dar um norteador. Né? E aí, assim, eu gosto até de brincar, porque me deram um drone de presente esses dias. Né? Esses dias não, já faz 2 meses. Eu tenho medo de fazer ele cair. Todo mundo sabe para que um drone funciona, né? Para que ele serve. Ele voa, tira foto, filma. Só que a questão é que ele é cheio de botão, ele é cheio de alavanquinhas. E se eu não olho no manual, eu provavelmente faço ele cair ou virar de cabeça para baixo. E a gente entende que, se a gente tem um foco e um propósito, eu preciso chamar todos os meus parceiros. Esse é o presente que a gente deu, é um manual. Por quê? Sempre tem um gestor, ou sempre tem aquele que sabe o que é o turismo, mas não sabe como levanta voo, não sabe como vai para a direita, não sabe como vai para a esquerda. É isso que o plano de marketing faz. Ele te direciona. E aí você gasta menos recursos e você é mais efetivo. Esse é o plano. Tá certo, Ana Paula? E a gente faz o quê? A apresentação de um plano Brasis, que é mostrar 29, 35, 34, ele vai de cima para baixo, né? Então estou no timing. Ah, então tá bom, obrigado. E aí, esse plano fala sobre Brasis. Por quê? Porque é isso. O Brasil ele é composto por vários Brasis. E é essa a mágica da promoção do nosso país. Nossa visão aqui de tornar o Brasil reconhecido por sua diversidade, experiências autênticas e sustentáveis, contribuindo para o aumento da entrada de turistas internacionais e de divisa. Frase de efeito aqui, e com nossos direcionadores, tanto quanto as práticas responsáveis, as conexões autênticas, inovação contínua, inteligência de mercado e estímulo de negócios. Sempre. Tá?
E mais outra coisa, a gente colocou esse slide aqui porque é importante falar, né? É sobre soft power da brasilidade. Então, a gente tem aqui uma transição, onde a gente passa da imagem de Brasil da Carmen Miranda, do Zé Carioca, do samba, do preguiçoso, da mulata, da sambista, do corpo feminino e tudo mais, e a gente passa hoje a um Brasil cultural. Um Brasil rico, um Brasil natural, um Brasil de sabores, um Brasil de cheiros, um Brasil de ritmos. Esse é o soft power brasileiro que entra no exterior, né? Então, assim, toda vez que falavam sobre Brasil agregado a algum produto, viam pensamentos até como depilação. Não, gente. Hoje, quando fala-se sobre Brasil e produtos associados, são cheiros, são aromas, cosméticos, sabores e por aí vai, e ritmos. E a gente aproveita muito isso. Então, assim, eu não sei nem se eu poderia falar, mas a gente tem uma campanha que a gente vai lançar daqui a pouco que vai falar um pouquinho sobre soft power, tá? Que é isso que está sendo consumido no mundo. E o Fio Brasil, mais um projeto aqui que eu sou... Aí eu vou falar de novo, Ana Paula, aqui é a nossa mãe do Fio Brasil. Por quê? Ele vai na ponta. Ele vai na ponta. Ele é um empresário sendo acelerado para a promoção internacional. Porque a gente fala muito sobre feiras internacionais, campanhas internacionais, e isso cai sempre nas mãos de empresários que já estão no mercado há muito tempo, que passam de pai para filho. E a gente não vê isso chegando na ponta, aquele receptivo, aquela experiência autêntica. Então tá lá, eu como Embratur falando que é lindo, que o etnoturismo é maravilhoso, que o afro ele existe, e esse DMC, que não conhece a experiência, continua vendendo aquele mesmo empratado, plastificado, né? E é isso que a gente quis quebrar. Daí nasceu o Fio Brasil, que é você incubar a empresa que tem a experiência autêntica, sustentável, para o mercado internacional, né? A gente temos empresas daqui do Fio. Oh, gente, por favor. Obrigado mesmo, de coração. As experiências autênticas, isso é a novidade que a gente leva hoje para o exterior. E as ações, a gente está conseguindo, naquelas 18 ferramentas, fazer um cruzamento e levar vocês para ter a experiência lá fora. Tá? Então, assim, é isso. Esse é o projeto do Fio Brasil. A gente tem mais um vídeo aqui. Mais que ver belas paisagens, mergulhar na natureza. Mais que conhecer uma nova cultura, criar conexões. Ficar de pernas pro ar, sim, mas enquanto vive uma nova aventura. Degustar aquela receita que você mesmo preparou. Fio Brasil, para descobrir e sentir as experiências de um Brasil único. Maravilhoso. Maravilhoso. Mari, só um problema assim de tecnologia aqui. Quando escreve aqui 25, significa que eu já falei 25 ou que eu tenho 25? Eu tenho 25? Ah, então tá bom. Maravilha. Vamos lá. Enquanto eu tiver voz, eu estou aqui com vocês, viu? Fantours. Tá? Então, vamos começar a falar de ferramentas que há 60 anos são feitas pela Embratur e como a gente começa a mudar o jeito, né? Então, primeiro, alguns destinos que são consolidados, a gente entende que você tem oferta complementar. Então, quando você começa a colocar... Porque aqui eu bati o olho e vi Rio de Janeiro. Quando você começa a colocar a região norte, ou região sul, a região serrana, você começa a aumentar a média da estada dele. E com produtos ainda não conhecidos. E aí eu vi o pessoal do Rio Grande do Norte aqui, por exemplo, eu tive um relato muito bom sobre uma grande operadora da Argentina, que ela fez um Fantour, e esse Fantour ele foi dentro de projetos do Fio Brasil. E o relato dela é, eu faço Fantours no mundo inteiro, já fiz 3 Fantours no Brasil, esse foi o único que me tocou. Esse foi o único que a experiência é completa e é o que a gente está procurando. Ela saiu de lá com os quartos bloqueados.
franqueados. Tá? Eu não sei se a secretaria sabia disso, depois eu passo a ter por escrito, mas esse é o poder de um Fantur. Ele tem que converter. Tá? Os números do Fantur... Desculpa pela tosse. Realmente está um pouquinho seco, então toda vez que eu fizer uma tosse assim, para ser interativo, bebam água. Então, é uma tossida de cá, vocês tomam um gole. Ai, obrigado. Mari sempre cuidando de mim. Obrigado, Mari. Obrigado. Então, foram 125 operadores internacionais convidados, foram 400 reuniões de negócios realizadas, um índice de satisfação de 94,9%. O que eu chamo a atenção aqui? São reuniões de negócio. Para além da visita técnica, é você parar e fazer o operador internacional conhecer o atrativo, o empreendimento e fazer uma rodada de negócios. Isso a gente está fazendo com o Sebrae. Então, assim, vários empresários falavam, mas eu vou ficar nervoso, como é que eu faço? Mas ele é internacional, eu só sei falar o idioma, mas eu... E o Sebrae ia lá e falava, vamos fazer esse material aqui, vamos falar desse jeito. Então, essa mentoria sobre como fazer a negociação internacional começou, foi feito. Então, a gente dá a oportunidade e o Sebrae vai lá e fala, vem comigo. Então, assim, outra ferramenta bem executada. Press Trip e Influencer Trips também. É o digital. Não tem como você falar mais sobre imprensa sem colocar o digital. Né? Então, tabloides, revistas somente impressas, não. O consumo ele já está com os influencers. Tá? Então, essa é uma atualização que a gente fez. Né? Cadê? Ali, ó, a gente tinha... você que trabalhava tanto tempo com a gente, vocês sempre colocavam isso para a gente, como uma realidade do mundo. Né? Então, assim, hoje a Embratur faz. E eu fico muito feliz, isso é legal de ver. Tá? Nossas campanhas, tá? Que a gente consegue agora segmentar. Né? Então, acho que o Bruno Venden sabe disso. As campanhas da Embratur eram chamadas de multiprodutos. Muita coisa que não comunica quase nada. Tá? E hoje a gente consegue chegar numa campanha chamada da Amazônia, onde os dados nos mostraram que nos Estados Unidos a conexão com a floresta é o que eles procuravam no pós-pandemia. Era a conexão com o seu eu por meio da natureza. Então, tinha essa janela e a gente tinha o quê? A gente estava perdendo competitividade com a Colômbia, com o Equador e com o Peru, porque eles estavam vendendo a Amazônia, sendo que a Amazônia é vasta no nosso território. E aí a gente chegou com essa campanha, a campanha da Amazônia. Então, a gente consegue falar exatamente o que a demanda está pedindo. E essa é a campanha da Amazônia. Dear Amazon, thank you for your forests, where I could rediscover my essence. Thank you for welcoming me to unexpected landscapes. The vibrant and pulsating culture of your people. Thank you for the waters, where I could exchange the rush of daily life for the flow of the rivers. For the colors, the flavors, and the people who make everything wonderful. Thank you for the teachings, for the transformation, for staying alive within me. Brazilian Amazon, an inner journey. Uau! Essa é uma campanha que consegue passar uma mensagem. Era tudo que a gente queria. Ela foi por uma linha e ela foi extremamente elogiada, ela foi extremamente abraçada no mercado norte-americano. E aí eu vou mostrar depois também a nossa integração com as outras ferramentas, como que a Amazônia a gente continua tratando ela no mercado norte-americano. E aí aqui também eu coloco sobre a captação, patrocínio, apoio a eventos, então que a gente está, a Embratur hoje ela está mais ativa,
nessa atuação. Então, assim, a gente tem hoje aqui, me chamou a atenção o Remote, que vai acontecer na Chapada dos Veadeiros agora, em outubro, que é sustentabilidade, é luxo, é autêntico e... desculpa, claro, e o fórum. Que a Rafa estava falando aqui, mas sim, o fórum, sim, é isso que a gente consegue trazer e passar a palavra da Embratur. Esse passar a palavra ficou meio catequese, desculpa, mas é que a gente consegue dialogar diretamente com vocês. Phil. Acho que é importante falar, pessoal, que a Remote, pela primeira vez, traz a atenção do mercado internacional para chapadas, para o interior do Brasil, para fora das cataratas, da Amazônia e do sol e praia. Então, a partir de agora, minimamente 15% da demanda internacional vai expandir para chapadas. É um grande feito deles nessa captação. A Chapada agradece, né? As chapadas, né, agradecem. Muito bom, Felipe. Eu acho que é isso. E para a gente, como Embratur, é isso, a oportunidade da gente internalizar mesmo. Então, assim, quando a gente olha que tem um orçamento disponível ali e tem pessoas capacitadas, vamos atuar nesses eventos, né? E o fórum também. Por favor, mas adoramos um spoiler. Deixar todo mundo aí com vontade de ver a nova campanha. Exato, fale aí na campanha, por favor. Não, para vocês ficarem, é o spoiler, porque a gente lança a nova campanha, como o Alexandre trouxe aqui, cada vez mais trazendo o turista como protagonista de experiências por esse Brasil autêntico, plural que nós temos, e fiquem aí, então, com vontade de conhecer a nova campanha que lança na FIT Buenos Aires, e vai ter muita coisa boa aí que vocês vão ver, gente. Fiquem, deixem no radar para ver a nova campanha. É de arrepiar. Absolutamente. Eu acho que você falou tudo. E a gente está com um bordão muito, pela primeira vez. Olha só, então, assim, é uma gestão que chegou, porque a gente é técnico. E a gente consegue fazer essa execução por meio de uma gestão que aprova o que é técnico. Então, a gente está fazendo, sim, muitas coisas pela primeira vez. Então, teremos uma outra chapada dentro de uma campanha internacional, pela primeira vez. Né? Aqui eu só peguei essa foto aqui porque tem o Bruno Wendling aqui, tá? Então, assim, roadshows, feiras e eventos também, de nichos segmentados. Então, a gente atua, assim, no ecoturismo. Exato, o Bruno Wendling está sempre nosso parceiro, Estado sempre parceiro. Vanessa, por exemplo, que eu conheci ela em um evento segmentado. Então, assim, é isso, a Embratur ela continua e ampliando esses segmentos. Então, alguns segmentos, novidades que a gente entrou foi nômades digitais, por exemplo. A gente está atuando agora com incentivo também. Então, assim, a gente está atuando com todas as letrinhas do MICE, além do afroturismo, além do luxo. Então, assim, eu vou lembrando aqui, tá? E a Galeria Visit Brasil, que é um espaço para a gente falar sobre o que a gente tem de vantagem competitiva. Então, assim, a Galeria Visit Brasil, eu coloquei aqui um vídeo, só para vocês terem ideia, porque a gente falou sobre Projeto Amazônia. Então, a gente tem aqui... Welcome to the Visit Brazil Gallery. Today we invite you to step into the heart of the Amazon, a symphony of nature where language fades and wonder unite us. An initiative by the Brazilian Tourism Board in partnership with Sebrae, offering an immersive experience, promoting the world's largest biome to international travel. We have hundreds of travel advisors in the New York area who are visiting all of the events of this wonderful exhibit throughout the week. So this is a great opportunity to showcase Brazil and its involvement with climate change and sustainability. I think the venue is beautiful. The LED videos and the just being sitting in the middle of the rainforest is pretty spectacular. I think this event will definitely bring more attention to our members
to the travel agent community, to the consumers, to book travel down to the South America and the Brazil area. It's very sweet, it's very good. I like it with the peanut butter, the banana, the granola. Yeah, this is like a good breakfast way to start the day. It's really good though. Foi uma grande oportunidade que a gente teve de exposição para o mercado. A gente espera com isso muitos turistas norte-americanos visitando o nosso país. Turismo sustentável, turismo de base comunitária, economia verde na Amazônia é preservar a Amazônia, o que é decisivo para a sobrevivência do planeta hoje. I would say unique, very unique. Esse é um pouquinho do que foi a Galeria Nova York com a temática da Amazônia. 13h54, então daqui a pouquinho eu já finalizo, porque eu quero perguntas e respostas. Essa interação, para mim, ela é importante. Capacitações e conteúdos. Então, assim, outra questão que a gente retornou, para além dos e-books, é o Brazil Travel Specialist, que hoje é a capacitação online sobre produtos, destinos, serviços brasileiros. Então, isso já está em inglês, espanhol, francês e mandarim. Tá? Então, assim, essa é a nossa plataforma de capacitação. BTS. Alguns podem pensar em outro grupo de música BTS, mas esse é o BTS de capacitação mesmo. E eu ainda falando sobre, todo mundo fala, pois é, né? É Coreia? Não, não é Coreia. O nosso Turismo Transforma também, que é isso, são vídeos feitos na ponta, mostrando que o turismo ele é transformador. E aí a gente fala ali rios da Amazônia com Saulo, a gente vai nas cidades Belo Horizonte, a gente vai lá na ponta mesmo mostrar como que o turismo muda essa realidade. O turismo regenerativo, as iniciativas do turismo, o Caio está aqui, aliás, o Caio está aqui, o Caio está aqui, ok. Então, a Biofábrica de Corais, o On Safari, que são hoje são projetos da Embratur que a gente continua também fazendo essa diferença lá na ponta, na parte de sustentabilidade. O SOS Mata Atlântica também, que a gente já está com um projeto também com eles. O Orla Rio também, com compromisso com a sustentabilidade. Visibilidade das ações que já conhece com Recicla Orla, coleta seletiva dos resíduos e educação ambiental. É a gente fazendo a diferença lá na ponta, na parte de sustentabilidade. Isso também eu diria pela primeira vez. A gente está indo tão a fundo. E o relatório de sustentabilidade também, que foi lançado agora, né? Então, assim, a equipe nossa de ESG e sustentabilidade fez esse lançamento com tudo que a gente produziu, fez e implementou, né? Então, assim, quando eu vejo que até para um chamamento público para as feiras internacionais a gente coloca critérios de sustentabilidade para efetivamente ter os melhores players, é isso que o relatório vai te mostrar. Tudo que a gente fez nesse quesito. E aí eu deixo aqui o Vamos Juntos. Olha assim, ó, Rio Grande do Norte. Cadê o pessoal do Rio Grande do Norte aqui? Viu? A foto foi escolhida porque você está... Foi de propósito, tá? Esse Vamos Juntos aqui, eu deixo o meu contato e quero absolutamente... Quanto tempo eu tenho? Tá 11h11 aqui. Eu tenho 11h11. Então tá. Então vamos lá. Perguntas, por favor. Gente, se ninguém tiver pergunta, eu vou achar que eu estou fazendo algo... Bom, Alexandre, parabéns, né? A gente se conhece já há muitos anos, né? Sua experiência no mercado internacional é fantástico, né? Porque mesmo em momentos que a Embratur balançou, né, em épocas passadas, você conseguiu manter parte da equipe também aí o planejamento retilíneo, algumas ações que sustentaram a gente num momento muito difícil, né? 2 pontos. Um, a questão do Plano Brasis, que depois de 15 anos, né, eu fui da época do Plano Cores e Plano Aquarela, a época era do Ministério do Turismo, e como foi bom ter naquela época um sul, né, dando para a gente o que a gente precisava fazer. Não é mais o norte, é o sul, tá, pessoal? A gente está na América do Sul, a gente tem que começar a mudar um pouco o nosso olhar para o que é a América do Sul. E como foi importante naquela época? Qual que é a minha preocupação? Eu olhei um pouco o Plano Brasis, a gente não teve a oportunidade de debater com vocês no Mato Grosso do Sul, mas ele é um plano assim, muito completo, né? Eu gostei muito da estrutura do plano. Qual que é o desafio que vocês estão vendo para que esse plano chegue na ponta
do ponto de vista que as pessoas implementem esse plano, né? Porque para vocês a estratégia está bem alinhada, vocês têm capacidade para implementar, mas sabe que a diversidade também de gestão no nosso país, né, dos estados e destinos, é muito grande. Então, para entender esse plano, para que o plano, de fato, vire essa linha para que as pessoas possam seguir e implementar. Esse é um ponto. E já na segunda pergunta é a questão da produção. Que bom que a Embratur entrou na questão dos produtos do Brasil, porque a Embratur ficava só na promoção do Brasil. E os produtos estavam descompassados do que estava sendo promovido. A gente vê a própria Amazônia. E por que a gente perde turista ainda para Colômbia e Equador? Porque eles têm muito mais, ou tinham muito mais, produtos formatados para o mercado internacional do que a nossa Amazônia, que é 10 vezes maior em termos de potencial. Então, como é que vocês estão calibrando também essa ação, que em tese antes era do Ministério do Turismo, mas que a Embratur acaba trazendo para dentro da estrutura, e que eu gosto muito, que se a produção não acompanhar, você sabe que as estratégias de divulgação, de promoção, elas vão ficar enfraquecidas, ou vão ficar só com a Embratur, e depois não vão desaguar em mais turistas, ou mais turistas qualificados. Então, essas duas pontuações para você. Obrigado e parabéns pela apresentação. Perfeito. Obrigado, Bruno. Sempre bom te escutar. Primeira pergunta foi como internalizar o Brasis. Eu acho que essa é a nossa como técnicos, né? A gente conversava muito isso, eu, Ana Paula, toda a equipe técnica da Embratur, que é para que isso não fique somente como uma entrega política da Embratur e isso não seja internalizado nos estados ou no trade turístico para aqueles que efetivamente fazem o turismo. Então, quando eu chego e coloco eu faço a apresentação diretamente, então vamos pegar um exemplo aqui. Como eu estou mais em casa aqui, é Distrito Federal, então eu coloco todas as pessoas para receber isso. Então eu quero Bianca Daia, que faz operação de turismo cívico e de turismo, afroturismo aqui no Distrito Federal. Eu quero o Sebrae aqui, juntando todo esse trade turístico daqui. Eu quero, quem mais aqui que eu consigo ver aqui? Eu quero a Secretaria de Turismo, eu quero todos esses entes, Gov e .com. Por que eu coloco todos na mesma sala? Porque eu passo a mensagem diretamente para eles e falo o potencial de Brasília. Por quê? O Alexandre, técnico, a Embratur, ela pode mudar, ela pode dar uma guinada muito grande, mas essa entrega e essa cobrança desse trade turístico depois, vocês vão fazer. Então é isso, por meio dessa governança e da divulgação em loco, eu consigo internalizar isso, porque eu não vou colocar somente para o Bruno Wendling, eu vou colocar também para o seu trade turístico, e a partir daí, o nível muda e a cobrança muda. Bruno, obrigada pela pergunta, porque eu acho que ela é provocadora, e todos que estão aqui têm uma responsabilidade, né? Eram 16 anos sem uma estratégia atualizada de marketing turístico internacional do Brasil, não que a Embratur tenha deixado de fazer suas ações, mas ela não publicizava, não dava, não indicava o caminho de onde para onde estava indo, de modo que todos pudessem ir juntos, né? A gente tem uma metáfora, né, nos vídeos que a gente passa do Plano Brasis, que é todos remando juntos numa mesma direção. Então, a responsabilidade da implementação do Plano Brasis não é apenas da Embratur, é de todos. O Plano Brasis foi implementado por meio de uma portaria do Ministério do Turismo, né, do dia 19 de maio de 2025, junto com o nosso summit lá no Museu do Amanhã. E a gente tem até 2027 uma série de metas, indicadores e objetivos. E a gente, pensando nisso, que é desafiador, a gente sabe, a gente vem percorrendo aí as 27 UFs, né? Estamos tentando fechar a data para ir lá para o Mato Grosso do Sul. Acabamos de voltar de Roraima, né? Estava com a Lena lá semana passada. Já percorremos aqui 9 estados. Eu e a Alexandre estaremos aí no Pará, completando o 10º estado agora na próxima semana. E a gente implementou, pensando nisso, uma rede de pontos focais do Plano Brasis, compartilhada, então, com os estados. Cada estado, cada gestor de secretaria, né, enfim, de fundação, o seu caso é um pouquinho diferente, indicou um ponto focal, e assim como um ponto focal do Sebrae. Então, esses 2 pontos focais em cada um dos estados vem formando, junto com a gente, com Anseditur e Fornatura, a rede dos pontos focais do Plano Brasis, e a gente tem aí uma sequência de atividades também com esses pontos focais, para que a gente possa, de fato, monitorar a implementação do plano até 2027. Obrigada, gente. Perfeito, maravilha. Obrigado, Ana. Olha, tem perguntas aqui. Você perguntou também sobre a questão dos produtos. Então, tem uma curadoria que a gente faz a fundo com o Sebrae,
Tá? E aí com critérios também que são aqueles que são vistos pelo público internacional, de autenticidade, diversidade, enfim, vários esses critérios. Chegamos à seleção que hoje chegou a 101 produtos do Fio Brasil. Isso vai aumentar? Vai aumentar, com certeza. O Brasil é enorme, né? E são nesses que a gente está focando toda. E aí, assim, não sei se eu posso falar um pouquinho sobre a TWS. Posso? Porque lembra que a gente participava, Bruno, assim, e a gente tinha uma coisa que por que não muda? São sempre as mesmas pessoas. Vamos dar um sacode nisso, né? E aí a equipe da Ana conseguiu fazer um edital de chamamento junto às experiências do Fio Brasil para aquelas que são especializadas em eco e aventura, né? E a gente vai conseguir, pela primeira vez, levar eles para o marketplace, para eles fazerem negócios lá. E aí a questão foi, mas eles não são associados. A gente pagou a associação deles por 1 ano. Então, esses empresários eles vão ter associação por 1 ano, rodada de negócios, né, e o hub de informações que a ITTA dá. Então, assim, é a gente mesmo levando a ponta para o internacional. Então, assim, super projeto. Tá bom? É isso. Desculpa, perdão, é porque eu olhei para o Bruno e falei, a TWS é o grande evento de turismo de aventura que acontece, é feito pela ATTA, que é Adventure Travel Trade Association, e a TWS é um evento mundial. Exato. Vai ser no Chile, exatamente lá. Exato. É verdade. DMC é aquele operador que vende o Brasil no sentido receptivo. É ele que faz a comercialização com o operador emissivo lá no exterior. E ele que faz a contratação do local, né? E aí, quando a gente trabalhava aqui em Brasília, eu falava muito com a Natália da importância de que Brasília não era comercializada no catálogo internacional, porque os DMCs que não conheciam Brasília comercializavam sul e norte do estado fluminense, por exemplo, né? Então, assim, o desafio nosso para quebrar isso era justamente nesse DMC, que é um Destination Management Company. Você levantou a mão, tenho ali também, por favor. Por favor, pode ser. Aí depois eu já vou em ti ali, depois vou ali atrás. Boa tarde. Por favor, boa tarde. Meu nome é Maria Eugênia Brasil. Eu sou vice-presidente do Conselho de Sustentabilidade da Associação Comercial do Distrito Federal. E aí, o que eu gostaria de ou de perguntar, ou então até de sugerir, nós estaremos sediando, em novembro, o 2º Fórum de Cidades Criativas de Designer, porque Brasília é uma cidade designer, como temos outras capitais. Eu senti um pouco uma falta, e fica aí uma sugestão também da gente colocar essa temática. Eu participei e estou participando de alguns projetos, inclusive de cidades, de municípios, que estão querendo se tornar resilientes, residentes, sustentáveis e criativas. Até porque isso traz aí um fomento turístico, traz um fomento de investimento externo, enfim, né? Então, assim, eu queria entender como é que é a posição da Secretaria nesse sentido, da Embratur nesse sentido. A Setur ela tem esse 2º fórum e vai ter o 9º fórum também que a gente vai estar organizando de cidades criativas, tá? Então, a gente vai falar, porque quando a gente fala em sustentabilidade, não é só uma questão de preservação do ambiente. A sustentabilidade é a sustentabilidade econômica, de tudo que permeia isso, né? Todas as cadeias, toda o potencial criativo, né? E, assim, eu palestrei no Fórum Mundial Niemeyer e as pessoas falando de cidade do futuro, a minha palestra foi baseada no passado, porque Brasília foi a primeira cidade realmente planejada, tudo dela, né? E isso foi esse olhar, eu acho que a gente tem que ter, e eu acredito que a Embratur também pode vir a ter dentro desse aspecto histórico e futuro, né? É isso. Te agradeço demais. Assim, eu tenho um coração meio partido entre Pará e Brasília,
Né? Por quê? Porque eu fui Secretaria de Turismo de Brasília, a Ana Paula também foi. Né? Então, assim, a gente tem exatamente isso, que a nossa vantagem competitiva é ser uma cidade criativa do design. Né? E aí até, acho que a gente formatou muito a apresentação nessa parte realmente muito ambiental, muito voltado para a conservação, mas uma das galerias que a gente fez, e foi no ano passado ou foi esse ano? Porque foi esse ano, não foi? Foi Patrimônios Unesco, em Paris. Então, assim, foi um grande estive lá. sucesso. Ah, foi? Ah, não, perfeito. Eu estive lá. Ah, é isso. Então... Tá. Ah, é verdade. Boa. Uma das ferramentas que a gente manda para 7.000 contatos no exterior também foi Cidades Criativas. Cidades então, assim, Criativas. E as vamos pessoas melhorar. estão olhando isso. E Brasília, Ana Paula foi de lá, né? A quantidade de rotas. Nós temos a rota cívica, a rota do vinho, que inclusive nasceu dentro da associação comercial, a rota do mirtilo. Agora a gente está com a rota do lúpulo. Então, assim, eu acho que a gente pode potencializar e o que precisar da nossa casa, a gente está à disposição. Obrigada. Prazer. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos lá, vou chegar até você aqui. Por favor, obrigado. Daniela da Gondwana. Obrigada, Alexandre. Ai, você que é Dani, da Gondwana. Prazer. Prazer. Eu queria também parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, Ana Paula também. A gente que está indo em feiras internacionais desde 2006, a gente vê a revolução que é estar num stand da Embratur hoje em dia, né? Até arrepia, gente, porque de verdade é uma transformação muito grande mesmo. E aí, assim, eu vou fazer uma pergunta que está aqui dentro, que eu talvez não faça sentido, talvez não seja para vocês essa pergunta, mas como está aqui, existe alguma interlocução entre a Embratur e o Ministério do Turismo para vocês poderem entender como que a gente vai trabalhar, porque quando a gente está trabalhando com um produto, a gente tem que pensar na capacidade operacional que a gente tem desses produtos, né? E tem vários destinos no Brasil hoje que a gente vivenciando isso estão com problema de capacidade operacional, principalmente quando a gente junta a demanda do mercado nacional com o mercado internacional. Então, assim, há 20 anos atrás, quando a Gondwana começou a trabalhar, a gente não tinha problema nenhum de disponibilidade, gente. Pantanal, nossa, maravilhoso de trabalhar. Amazônia, Lençóis Maranhenses, imagine, era super... E não é só sobre disponibilidade, né? É sobre a experiência que a gente também está conseguindo proporcionar com muita gente indo para o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, eu queria entender, até porque assim, a gente sabe que o brasileiro viaja diferente também, tem formas diferentes de se relacionar com o lugar, mas eu vejo que, às vezes, vocês fazem um trabalho tão bonito de trazer à tona a brasilidade e a gente ainda, como povo brasileiro, olhando para fora do Brasil, achando que está lá fora é melhor que o Brasil aqui dentro, né? Então, como que a gente também valoriza o Brasil para quem está aqui? Então, eu queria entender mesmo, existe uma inspiração no trabalho que vocês estão fazendo, uma interlocução, ou até mesmo também um estudo para entender, porque se a Embratur vai crescer em turismo internacional, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque o Brasil ainda tem muito para crescer nisso, como que a gente vai lidar com essa questão? Dani, perfeito. Prazer te conhecer pessoalmente, né? A gente manda tantos e-mails e tudo e a gente não consegue. Complementar, por favor. Então, ontem mesmo, não, dia 9, né? Já nem sei. Dia 9, a gente estava num conselho, na reunião de conselho do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, do ICMBio, que falou exatamente sobre o fluxo turístico. E um dado que a gente não tinha, né? E a inteligência de dados mostra isso, que de 40 mil pessoas passou para 440 mil durante esse período, uns 5 anos, assim, se eu não estou enganada. Então, é impressionante, a gente está assustado e a gente recebeu o título de Patrimônio Natural da Humanidade. Então, a gente está preocupado demais em trazer essa responsa, né? Dividir com a gente. Exatamente, o Fórum de Turismo Responsável, é exatamente isso. A discussão tem que ser aqui. E sim, Dani, excelente pergunta. O Turismo da Folha de São Paulo reportou sobre isso há 2 semanas. O Gabriel, que está aqui, uma matéria excelente que cobra Você que fez a matéria? A questão da estrutura no local. Parabéns, Gabriel. Parabéns. Depois eu vou dar uma lida. Deixa eu sentar aqui. É porque também, assim, falando da BAV, né? A Sandra, eu sou de São Luís, da BAV Maranhão, diretora financeira. Então, representando aqui agora, né? Na verdade, a presidente não pôde vir. Mas
que a gente fez um diagnóstico da travessia dos Lençóis Maranhenses e fala exatamente o que vocês falaram. Foi por causa de vocês que a gente fez essa atuação lá. E a gente já tem essa resposta e a gente pode compartilhar com vocês. Obrigada. Não, maravilha. Acho que esse é o tipo de pergunta que tem que ser feito. Esse é o tipo de matéria que tem que ser feito. Então, assim, eu falando aqui somente como Embratur, eu aciono os meus pares também. Eu aciono também aqueles que precisam vir comigo, Dani. Porque é isso que a gente está falando. Quando a gente começa a anunciar, é recorde, está aumentando, o produto é esse, eu dou um sacode em todos os estados também para falar sobre carga, sobre diversificação, sair um pouquinho das principais bolhas. Tá? Então, é isso que a gente está fazendo. Então, nossa, a luz veio até para cima de mim aqui, eu fiquei assustado. Então, respondendo a sua pergunta, sim, há sim um trabalho feito com o Ministério, até a Carol Fávero está por aqui, eu vi ela, agora que eu olhei para a luz, não estou enxergando nada, mas eu sei que você está por aqui. Tá? Então, assim, sim, há essa interlocução. Precisa ser fortalecida? Precisa. Tá? Deixo aqui esse relato. Sim, é uma discussão que tem que ser levada já a nível nacional. Tá? Porque é isso, senão daqui a pouco a Embratur ela promove, a pessoa tem uma experiência ruim, né? E a gente depois fica sem o nosso principal ativo, que são os nossos produtos. Tá bom? Obrigado. Pode, mas deixa eu também... você faz o agradecimento enquanto eu levo o microfone para ela. Só um comentário, já que a gente está num ponto meio doloroso, né? Fazer um agradecimento ao Sebrae, não sei quem está do Sebrae aqui, que está salvando... Cadê a Natália? Está salvando lá os lençóis, fazendo o estudo de impacto do saneamento básico, porque a gente está prestes a destruir o lençol freático de várias regiões ali, e eles estão socorrendo, já que a gente não tem uma iniciativa pública preparada para isso. Né? Então, tem coisas que estão acontecendo aí em paralelo. Então, agradecer ao Sebrae por isso. Não é só lá não, mas já quero ponto. Obrigado. Meu nome é Carol, sou da Vivenciar Turismo, sou lá de Belém do Pará. E primeiro eu quero agradecer, né, à Embratur e a esse projeto do FIOS Brasil, porque era uma inquietação que eu tinha muito lá no meu estado, de muitas agências grandes, tudo ficava somente para eles, e a gente que se intitula o pequeno, que está na ponta, que faz o turismo responsável, a gente não tinha... acesso, a gente não tinha visibilidade. Então, e eu achei muito assim legal, porque o FIOS, a Embratur, entrou em contato comigo. Quando eu vi a mensagem, eu disse, não, acho que isso não é... Será mesmo? Olha, a gente viu o teu site, a gente viu as experiências. E a experiência que escolheram foi uma experiência que eu amo aquela experiência, mas a gente não consegue vender ela como gostaria, que é a do Barro ao Torno, em Coraci, que é uma vivência onde você vai ter uma oficina com o mestre Círio, uma olaria centenária no bairro do Paracuri, em Coraci. Então, quando o FIOS entrou em contato, né, em Embratur, eu falei, cara, eles escolheram uma experiência que talvez outros não escolheriam, porque olham para o Pará, olham para a Amazônia. Eu digo que natureza, mas a gente é além, tem pessoas. Então, uma experiência que tem início, meio e o fim, que quando a peça do visitante chega na casa dele, porque a última experiência, um cliente meu recebeu a peça dele no Rio de Janeiro, a gente deixa, faz a seca, queima, e depois a gente manda. Então, eu fiquei muito feliz, porque vocês conseguiram algo que eu dizia, gente, é simples. É algo que é simples. Aí procuro algo tão inovador, mas não vai na ponta. Então, eu quero agradecer isso. Qual é o seu nome? Carol. Carol, absolutamente. O agradecimento, assim, eu levo para toda a Embratur lá, assim, e eu trabalhei na Secretaria do Pará. Então, quando você fala isso... Eu acho que eu lembro. Eu lembro de ti também. Você começou a falar, mas é isso. Lembra quando a gente tinha algumas observação de aves em Belém? Sim. E o operador era contratado em São Paulo. Sim. E o guia turístico, ele sequer sabia falar as coisas de Belém, e ele era contratado em São Paulo. Isso doía.
Isso doía demais. E o Fio Brasil vem resolver isso. Porque quem merece, quem conhece, quem é da cultura, são vocês. Tá? Então, acho que é isso. Obrigado Eu mesmo. que agradeço. E Tamo sobre... junto. Vocês falaram que vão estar no Pará, né? Vocês vão entrar em contato com a gente? A gente está lá, tá? Super Lembra da convidada. gente, se tiver o Fan-Tour, a gente está lá. Além da rota que está no Fields, a gente também tem outras Por também. favor. E agradeço. Por favor. Olha, eu tenho agora mais uma perguntinha, não sei se eu posso, porque o tempo está estouradaço, mas, por favor. Oi, boa tarde. Quero agradecer a apresentação, também acho que foi bastante esclarecedora. Eu fiquei só na dúvida, indo junto com a colega que eu disse, sobre as pessoas, a cultura, como é que está o diálogo com vocês com o MINC, né? Porque eu acho que muitas vezes vocês identificam potenciais culturais, né? No caso do Fio Brasil, eu acho que deve ser 90% a cultura, e se... muitas vezes, os próprios municípios que têm competência de fazer os projetos de tombamento, de registro com patrimônio material, que vai dar um valor agregado ao produto, não fazem porque não tem nem capacidade técnica. Né? Então, não sei se vocês têm esse diálogo com o MINC, com as secretarias de cultura, para que esses produtos turísticos tenham mais camadas de proteção, incentivo e possibilidade de recursos. Eu só dou um exemplo rapidamente, que no estado do Amazonas, por exemplo, tem os pontos de cultura indígena, abriu um edital com mais de R$900 mil para o estado do Amazonas, e o estado do Amazonas, que é a maior população indígena do Brasil, só tem 6 pontos de cultura indígena. Né? Então, alguma coisa não está acontecendo. Né? Então, assim, talvez se vende o produto, né? Aqueles grupos indígenas de Manaus, por exemplo, eles não são ponto de cultura. Então, eles não estão deixando de receber um recurso pela cultura. Então, estou dizendo assim, se vocês estão tendo esse diálogo com o MINC também, porque eu acho que é muito importante. Né? Perfeito. Respondendo bem rápido, sim, a gente hoje participa de uma comissão que é da Embratur, do Ministério do Turismo, do IFAM. Então, a gente faz isso, toda essa discussão mesmo sobre promoção turística, infraestrutura, qualificação e tudo voltada para os nossos patrimônios culturais. Pode melhorar? Pode melhorar. Eu acho que você trouxe um ponto que a gente tem, o quê? É isso, a nossa cultura ela é muito vasta, então tem sim que aproximar. Então, assim, hoje a gente verifica que nosso edital de patrocínio, por exemplo, tem assim um grande número de projetos que são da cultura e um grande número de projetos que são do esporte. Então, a gente precisa interligar melhor a promoção internacional com o Ministério da Cultura totalmente e Ministério do Esporte também por conta dos eventos esportivos que trazem um grande número de turistas. Então, assim, respondendo, sim, a gente tem, pode melhorar? Pode melhorar. Tá bom? Obrigado. Gente, é isso. Obrigado. Valeu.